Você já parou para olhar a mão de um homem? Dizem que os olhos são a janela da alma, mas eu digo que as mãos são o mapa da vida. A mão do meu pai era cheia de terra, de calo de enxada, de quem nasceu e viveu para plantar e colher. A minha, meu chapa, é cheia de graxa, de cicatriz de parafuso quente, de quem viveu para rodar nesse tapetão preto que chamam de Brasil. E essa diferença entre a terra e a graxa é uma ferida que sangra em mim faz mais de 20 anos. Eu tinha um chão, nós tínhamos, uma fazendinha pequena, herança do meu avô. Mas aí apareceu um doutor da cidade, um homem de terno engomado e sapato brilhando, com uma lábia que parecia mel e um coração que era puro fel. Ele enrolou meu pai, um homem simples, de palavra, com uns papéis que a gente não entendia. Humilhou meu velho, chamou ele de ignorante, de sujo, disse que gente como nós não merecia ter terra. E eu fiquei ali, parado, vendo o mundo do meu pai desabar, e não fui homem o suficiente para defender ele. Perdi a terra, perdi meu pai pouco tempo depois, e ganhei um arrependimento que pesa mais do que qualquer carga que eu já puxei no meu valente, o meu Mercedes 1620. Desde aquele dia, cada centavo que eu juntei não foi para luxo, não. Foi para provar para mim mesmo e para a alma do meu pai que um homem de mão suja pode ter a honra mais limpa do mundo. Deus estava testando minha fé naquele dia, tenho certeza. Era 14 de junho, uma terça-feira que o diabo cuspiu fogo na Bahia. 7 da noite, o sol já tinha se escondido, mas o mormaço grudava na pele. Eu estava ali, na BR-116, perto de Feira de Santana, quando o meu valente, parceiro de uma vida, deu uma tossida seca e morreu no acostamento. O motor de arranque tinha entregado os pontos. Foram 4 horas, 4 longas horas debaixo daquele gigante de aço, com uma lanterna na boca, a mão mergulhada na graxa, o suor ardendo nos olhos. Consegui fazer o bicho pegar no tranco. O ronco do motor soou como música de anjo. Eu estava exausto, com uma fome que roía o estômago e uma sede que secava a garganta. Rodei devagar, procurando um pingo de civilização. E então eu vi uma luz no meio do breu. Posto e churrascaria Oásis do Sertão. Parecia uma miragem, uma bênção. Estacionei o bruto e desci. O cheiro de picanha na chapa, de feijão gordo, de farofa com alho, aquilo, meu amigo, era o cheiro do paraíso. Eu entrei. A roupa antes limpa era um mapa da minha luta com o motor. Eu sabia que não estava bonito de se ver, mas a fome não enxerga espelho. Fui direto para o balcão, humilde, e pedi um prato feito. Foi aí que o mundo parou. O gerente, um moleque que não devia ter metade da minha idade, de camisa limpinha e cabelo arrumado, me olhou de cima a baixo com um nojo que eu não via há 20 anos. Ele abriu a boca e, em voz alta, para todo mundo ouvir, soltou o veneno. Amigão, aqui não é lugar para gente nesse estado. Vai assustar a clientela. Deu fora. O silêncio que fez no lugar foi mais alto que qualquer motor. O garfo de um cliente parou no meio do caminho. O riso de uma mesa no canto morreu. E eu fiquei ali. O cheiro de comida sumiu, o cansaço sumiu, a fome sumiu. Tudo o que eu sentia era o gosto amargo daquela tarde, 20 anos atrás. Aquele moleque não me via, ele via a graxa, ele via a roupa rasgada. E ali, naquele balcão engordurado, eu não era mais o Cláudio. Eu era meu pai, de novo, de cabeça baixa na frente daquele advogado. A ferida não só sangrou, ela abriu. Eu não disse uma palavra, nenhuma. Apenas virei as costas para aquele moleque e saí. Cada passo no cascalho do pátio era um trovão dentro do meu peito, mas por fora, era a calma de quem já perdeu tudo uma vez. A porta do valente bateu com um som seco. Ali dentro, no meu santuário com cheiro de diesel e de poeira, a humilhação começou a ferver e virar outra coisa. Não era raiva não, era uma clareza que cortava feito uma valha. Foi quando eu vi, no canto do terreno, quase engolida pelo mato, uma placa velha, comida de ferrugem. As letras mal davam para ler, mas eu li. Vende-se e um número de telefone. Naquele instante, o motor quebrado, a fome, o gerente, tudo fez sentido. Deus não me fez quebrar o motor à toa.
Ele não me fez passar por aquela humilhação por acaso. Aquilo não era um castigo, meu chapa, era um chamado. A estrada estava me dando a chance de acertar as contas com o passado. Catei meu celular, um tijolão que mal pegava sinal, e disquei o número que eu sabia de cor. Seu Ademir, o gerente do banco, um senhor de respeito que conhecia a história de cada centavo que eu guardava. Ele atendeu com a voz sonolenta. Seu Ademir, boa noite. É o Cláudio, do Mercedes. Preciso de todo o dinheiro, aquele, das economias de uma vida. É pra agora. No dia seguinte, o Valente virou meu escritório. O painel era minha mesa, o para-brisa minha janela para o mundo. Achei o dono do posto, um velhinho cansado, de olhar bom, que morava numa cidadezinha vizinha. Ele nem sonhava que o gerente dele era um rato que espantava cliente e roubava o caixa. Não negociei feito doutor, não. Conversei feito gente. Falei da minha vida, do meu pai, do meu sonho. E fechei o negócio do único jeito que um homem de palavra sabe fazer, com um aperto de mão que vale mais que qualquer assinatura. A papelada, meu amigo, voou. Parece que quando a intenção é justa, até o cartório ajuda. 2 dias. Foi o tempo que levou para a escritura daquele chão estar no meu nome, guardada no porta-luvas do meu bruto, bem do lado da foto do meu pai. Sexta-feira, 14 de junho, 7 da noite, e a BR-116 na Bahia era um forno. O sol já tinha se escondido, mas deixou o mormaço de herança, um bafo quente que grudava na pele e no pulmão. Foi quando o meu Valente, meu Mercedes 1620, parceiro de uma vida, deu uma tossida seca, um soluço de ferro velho, e morreu no acostamento. Silêncio. Um silêncio que na estrada grita mais alto que qualquer ronco de motor. Eu, Cláudio Soares, com meus 58 anos de poeira nas costas, sabia o que era. Motor de arranque. De novo. Foram 4 horas, 4 longas horas deitado no chão sujo, com uma lanterna na boca e a mão mergulhada na graxa quente do coração do meu bruto. O suor ardia nos meus olhos, misturando com o cheiro forte do diesel e da minha própria frustração. Cada gota de graxa que escorria pela minha mão parecia me lembrar da terra que escorreu por entre os dedos do meu pai, 20 anos atrás. A mão dele era cheia de calos de inchada, a minha de cicatriz de parafuso quente. Ele perdeu o chão dele para um doutor de fala mansa e alma podre, que humilhou meu velho na frente do filho. E o filho era eu, um moleque assustado que não foi homem para defender a honra do próprio pai. Aquele arrependimento, meu chapa, pesa mais que qualquer carga que eu já puxei. Consegui fazer o bicho pegar no tranco. O ronco do motor soou como música de anjo no meio daquele breu. Eu estava exausto, com uma fome que ruía o estômago e uma sede que secava a garganta. Rodei devagar, os olhos ardendo, procurando um pingo de civilização. E então eu vi. Uma luz no meio do nada, piscando como uma promessa. Posto e churrascaria oásis do sertão. Parecia uma miragem, uma bênção de Deus. Estacionei o Valente e desci, o corpo moído, a roupa um mapa da minha luta com o motor. O cheiro de picanha na chapa, de feijão gordo, de farofa com alho, aquilo, meu amigo, era o cheiro do paraíso. Entrei, humilde, sabendo que não estava bonito de se ver, mas a fome não enxerga espelho. Fui direto para o balcão, humilde, e pedi um prato feito. Foi aí que o mundo parou. O gerente, um rapazola de camisa limpinha e cabelo arrumado, me olhou de cima a baixo com um nojo que eu conhecia, um nojo que tinha o mesmo gosto daquela tarde 20 anos atrás. Ele abriu a boca e, em voz alta para todo mundo ouvir, soltou o veneno. Amigão, aqui não é lugar pra gente nesse estado. Vai assustar a clientela. Deu fora. Você já parou para olhar a mão de um homem? Dizem que os olhos são a janela da alma, mas eu digo que as mãos são o mapa da vida. A mão do meu pai era cheia de terra, de calo de inchada, de quem nasceu e viveu para plantar e colher. A minha, meu chapa, é cheia de graxa, de cicatriz de parafuso quente, de quem viveu para rodar nesse tapetão preto que chamam de Brasil. E essa diferença entre a terra e a graxa é uma ferida que sangra em mim faz mais de 20 anos. Eu tinha um chão, nós tínhamos, uma fazendinha pequena, herança do meu avô.
Mas aí apareceu um doutor da cidade, um homem de terno engomado e sapato brilhando, com uma lábia que parecia mel e um coração que era puro fel. Ele enrolou meu pai, um homem simples, de palavra, com os papéis que a gente não entendia. Humilhou meu velho, chamou ele de ignorante, de sujo, disse que gente como nós não merecia ter terra. E eu fiquei ali, parado, vendo o mundo do meu pai desabar, e não fui homem o suficiente para defender ele. Perdi a terra, perdi meu pai pouco tempo depois e ganhei um arrependimento que pesa mais que qualquer carga que eu já puxei no meu valente, o meu Mercedes 1620. Desde aquele dia, cada centavo que eu juntei não foi para luxo não, foi para provar para mim mesmo e para a alma do meu pai que um homem de mão suja pode ter a honra mais limpa do mundo. Deus estava testando minha fé naquele dia, tenho certeza. Era 14 de junho, uma terça-feira que o diabo cuspiu fogo na Bahia. 7 da noite, o sol já tinha se escondido, mas o mormaço grudava na pele. Eu estava ali, na BR-116, perto de Feira de Santana, quando meu valente, parceiro de uma vida, deu uma tossida seca e morreu no acostamento. O motor de arranque tinha entregado os pontos. Foram 4 horas, 4 longas horas debaixo daquele gigante de aço, com uma lanterna na boca, a mão mergulhada na graxa, o suor ardendo nos olhos. Consegui fazer o bicho pegar no tranco. O ronco do motor soou como música de anjo. Eu estava exausto, com uma fome que ruía o estômago e uma sede que secava a garganta. Rodei devagar, procurando um pingo de civilização, e então eu vi uma luz no meio do breu. Posto e churrascaria Oásis do Sertão. Parecia uma miragem, uma bênção. Estacionei o bruto e desci. O cheiro de picanha na chapa, de feijão gordo, de farofa com alho, aquilo, meu amigo, era o cheiro do paraíso. Eu entrei. A roupa, antes limpa, era um mapa da minha luta com o motor. Eu sabia que não estava bonito de se ver, mas a fome não enxerga espelho. Fui direto para o balcão, humilde, e pedi um prato feito. Foi aí que o mundo parou. O gerente, um moleque que não devia ter metade da minha idade, de camisa limpinha e cabelo arrumado, me olhou de cima a baixo com um nojo que eu não via há 20 anos. Ele abriu a boca e, em voz alta para todo mundo ouvir, soltou o veneno. Amigão, aqui não é lugar pra gente nesse estado. Vai assustar a clientela. Deu fora. O silêncio que fez no lugar foi mais alto que qualquer motor. O garfo de um cliente parou no meio do caminho. O riso de uma mesa no canto morreu. E eu fiquei ali. O cheiro de comida sumiu. O cansaço sumiu. A fome sumiu. Tudo o que eu sentia era o gosto amargo daquela tarde, 20 anos atrás. Aquele moleque não me via, ele via a graxa, ele via a roupa rasgada. E ali, naquele balcão engordurado, eu não era mais o Cláudio, eu era meu pai, de novo, de cabeça baixa na frente daquele advogado. A ferida não só sangrou, ela abriu. 2 dias depois, eu voltei. Era o mesmo horário, 7 da noite, com o salão cheio e o mesmo cheiro de picanha no ar que antes tinha me parecido o paraíso. Eu não me dei ao trabalho de trocar de roupa. Vesti o mesmo macacão, com as mesmas manchas de graxa. A honra de um homem, meu chapa, não se lava com sabão, se prova com atitude. Eu entrei e o barulho das conversas continuou, mas alguns olhos me reconheceram. O gerente, o tal Ricardo, me viu lá da ponta do balcão. Ele abriu um sorriso cínico, de quem se sente poderoso por cima de um coitado. Limpou a mão no avental limpinho e veio na minha direção, já com... Olha só quem voltou. Eu já não te falei pra... Mas a voz dele morreu no meio da frase. Eu não parei para ouvir o resto. Fui andando devagar, sem pressa, até o centro do salão. Cada passo meu no piso encerado parecia um trovão. As conversas foram parando, uma por uma. Os garfos ficaram no ar. Todo mundo estava olhando. Cheguei no balcão, bem na frente dele, e enfiei a mão no bolso do macacão. Tirei o papel dobrado, a escritura, coloquei em cima da madeira lisa do balcão, com um baque seco. E com a minha mão suja de graxa, a mesma mão que ele tinha olhado com nojo, eu alisei o documento, deixando uma marca escura no papel. Olhei no fundo do olho daquele moleque e falei, com a voz calma, mas firme como o chassi do meu valente. Eu não vim para comer, rapaz. Eu vim para te colocar na rua.
O silêncio que fez ali dentro foi mais pesado que qualquer carga que eu já levei. A cara do moleque ficou branca, mais branca que a camisa engomada dele. E naqueles olhos arregalados de espanto, eu não vi mais um gerente arrogante. Eu vi o doutor. Eu vi a mesma cara de quem perdeu o chão, de quem foi pego pela própria soberba. E o peso, aquele peso de 20 anos de arrependimento que eu carregava nas costas, ele começou a sumir. Naquele momento, eu entendi. Deus não estava me castigando quando o Valente quebrou. Ele estava me guiando. Eu não estava comprando um posto de gasolina. Eu estava comprando de volta a paz do meu pai. Eu estava mostrando para a alma dele, onde quer que ela esteja, que a mão suja de graxa de um filho pode sim limpar a honra de uma família inteira. A ferida finalmente começava a fechar. Eu não disse uma palavra, nenhuma. Apenas virei as costas para aquele moleque e saí. Cada passo no cascalho do pátio era um trovão dentro do meu peito. Mas por fora, era a calma de quem já perdeu tudo uma vez. A porta do Valente bateu com um som seco. Ali dentro, no meu santuário com cheiro de diesel e de poeira, a humilhação começou a ferver e virar outra coisa. Não era raiva, não. Era uma clareza que cortava feito navalha. A cabine do caminhão, para quem não conhece, é um mundo. É a nossa casa, nosso confessionário, o único lugar onde um homem da estrada pode ser ele mesmo. Ali, no escuro, só com a luzinha fraca do painel, eu olhei para as minhas mãos. Elas tremiam um pouco, não de medo, mas de uma energia que eu não sentia há 20 anos. Estavam pretas de graxa, com a pele cortada nos nós dos dedos. A mão de um trabalhador. A mão que aquele gerente olhou como se fosse lixo. A mesma mão que meu pai usava para tirar o sustento da terra e que aquele doutor desgraçado fez parecer a mão de um indigente. Eu sabia que aquilo ia dar ruim, mas não para mim. Peguei a garrafa térmica, o café já estava frio com aquele gosto amargo de coisa requentada, mas desceu rasgando, limpando a garganta do nó que tinha se formado. Naquele silêncio, o ronco dos outros brutos passando lá no tapetão parecia distante. Eu estava sozinho como a gente fica na maior parte dessa vida, só com Deus e os pensamentos da gente. E meu pensamento estava lá atrás, naquela salinha do fórum, com meu pai de cabeça baixa, o chapéu de palha amassado nas mãos, ouvindo que ele não era ninguém. E eu, do lado, um fiapo de gente, sem ter o que dizer, sem ter a força para gritar que meu pai era o homem mais honesto daquele mundo. Foi quando eu vi. No canto do terreno, quase engolida pelo mato, uma placa velha, comida de ferrugem. As letras mal davam para ler, mas eu li, vende-se, e um número de telefone. Naquele instante, o motor quebrado, a fome, o gerente, tudo fez sentido. Deus não me fez quebrar o motor à toa. Ele não me fez passar por aquela humilhação por acaso. Aquilo não era um castigo, meu chapa, era um chamado. A estrada estava me dando a chance de acertar as contas com o passado. Catei meu celular, um tijolão que mal pegava sinal, e disquei o número que eu sabia de cor. Seu Ademir, o gerente do banco, um senhor de respeito, que conhecia a história de cada centavo que eu guardava. Ele atendeu com a voz sonolenta. Seu Ademir, boa noite. É o Cláudio, do Mercedes. Preciso de todo o dinheiro. Aquele, das economias de uma vida. É para agora. No dia seguinte, o Valente virou meu escritório. O painel era minha mesa, o para-brisa minha janela para o mundo. Achei o dono do posto, um velhinho cansado, de olhar bom, que morava numa cidadezinha vizinha. Ele nem sonhava que o gerente dele era um rato, que espantava cliente e roubava o caixa. Não negociei feito doutor, não. Conversei feito gente. Falei da minha vida, do meu pai, do meu sonho. E fechei o negócio do único jeito que um homem de palavra sabe fazer, com um aperto de mão que vale mais que qualquer assinatura. A papelada, meu amigo, voou. Parece que quando a intenção é justa, até o cartório ajuda. 2 dias. Foi o tempo que levou para a escritura daquele chão estar no meu nome, guardada no porta-luvas do meu bruto, bem do lado da foto do meu pai. Eu não disse uma palavra, nenhuma. Apenas virei as costas para aquele moleque e saí. Cada passo no cascalho do pátio era um trovão dentro do meu peito. Mas por fora, era a calma de quem já perdeu tudo uma vez. A porta do Valente bateu com um som seco.
Ali dentro, no meu santuário, com cheiro de diesel e de poeira, a humilhação começou a ferver e virar outra coisa. Não era raiva, não. Era uma clareza que cortava feito navalha. A cabine do caminhão, para quem não conhece, é um mundo. É a nossa casa, nosso confessionário, o único lugar onde um homem da estrada pode ser ele mesmo. Ali, no escuro, só com a luzinha fraca do painel, eu olhei para as minhas mãos. Elas tremiam um pouco, não de medo, mas de uma energia que eu não sentia há 20 anos. Estavam pretas de graxa, com a pele cortada nos nós dos dedos. A mão de um trabalhador. A mão que aquele gerente olhou como se fosse lixo. A mesma mão que meu pai usava para tirar o sustento da terra e que aquele doutor desgraçado fez parecer a mão de um indigente. Eu sabia que aquilo ia dar ruim, mas não para mim. Peguei a garrafa térmica. O café já estava frio, com aquele gosto amargo de coisa requentada, mas desceu rasgando, limpando a garganta do nó que tinha se formado. Naquele silêncio, o ronco dos outros brutos passando lá no tapetão parecia distante. Eu estava sozinho, sozinho como a gente fica na maior parte dessa vida, só com Deus e os pensamentos da gente. E meu pensamento estava lá atrás, naquela salinha do fórum, com meu pai de cabeça baixa, o chapéu de palha amassado nas mãos, ouvindo que ele não era ninguém. E eu, do lado, um fiapo de gente, sem ter o que dizer, sem ter a força para gritar que meu pai era o homem mais honesto daquele mundo. Foi quando eu vi, no canto do terreno, quase engolida pelo mato, uma placa velha, comida de ferrugem. As letras mal davam para ler, mas eu li. Vende-se e um número de telefone. Naquele instante, o motor quebrado, a fome, o gerente, tudo fez sentido. Deus não me fez quebrar o motor à toa. Ele não me fez passar por aquela humilhação por acaso. Aquilo não era um castigo, meu chapa. Era um chamado. A estrada estava me dando a chance de acertar as contas com o passado. Catei meu celular, um tijolão que mal pegava sinal, e disquei o número que eu sabia de cor. Seu Ademir, o gerente do banco, um senhor de respeito que conhecia a história de cada centavo que eu guardava. Ele atendeu com a voz sonolenta. Seu Ademir, boa noite. É o Cláudio, do Mercedes. Preciso de todo o dinheiro. Aquele, das economias de uma vida. É para agora. No dia seguinte, o Valente virou meu escritório. O painel era minha mesa, o para-brisa minha janela para o mundo. Achei o dono do posto, um velhinho cansado, de olhar bom, que morava numa cidadezinha vizinha. Ele nem sonhava que o gerente dele era um rato que espantava cliente e roubava o caixa. Não negociei feito doutor, não. Conversei feito gente. Falei da minha vida, do meu pai, do meu sonho. E fechei o negócio do único jeito que um homem de palavra sabe fazer, com um aperto de mão que vale mais que qualquer assinatura. A papelada, meu amigo, voou. Parece que quando a intenção é justa, até o cartório ajuda. 2 dias. Foi o tempo que levou para a escritura daquele chão estar no meu nome, guardada no porta-luvas do meu bruto, bem do lado da foto do meu pai. 2 anos. Faz 2 anos que a poeira daquela humilhação baixou. O oásis do sertão morreu naquele dia. No lugar dele, eu ergui o posto A Casa do Valente. Um nome que é uma promessa, uma homenagem ao meu Mercedes que me trouxe até aqui, me forçando a parar onde o meu destino me esperava. O lugar não tem luxo, não tem frescura de cidade grande, mas tem o chão mais limpo, a comida mais honesta e o café mais forte de toda essa BR-116. Na entrada, bem grande, eu mandei pintar uma placa de madeira com letra caprichada. Aqui, todo trabalhador é rei. Cada vez que um colega desce do bruto, sujo de graxa, cansado da estrada, e lê aquilo, eu vejo nos olhos dele o alívio. O alívio de ser visto não pela roupa, mas pelo cansaço honesto no rosto. Aqui, a mão suja é medalha de honra, é sinal de que o pão que vai para a mesa da família foi ganho com suor de verdade. Deus escreve certo por linha torta, não é mesmo? Eu achei que ele estava me castigando quando o motor do Valente abriu o bico, mas ele só estava me empurrando para fora da estrada, mostrando que o meu ponto final não era em Fortaleza, mas ali, naquele pedaço de chão esquecido na Bahia. E foi nesse chão que eu encontrei a Dona Elza.
Ela era a cozinheira, a que viu tudo de cabeça baixa lá do canto do fogão. No primeiro dia que eu assumi o posto, ela veio com os olhos marejados e me deu um abraço. Disse que rezou por mim naquela noite. O respeito virou amizade. A amizade virou um carinho bom, um amor sereno de quem já não tem mais idade para tempestades, só para calmaria. Hoje, ela é a patroa, o coração dessa casa. Aquele gerente, o Ricardo, sumiu no mundo. Soube que tentou arrumar serviço em outro lugar, mas a fama de rato corre mais rápido que Scania indicida. A justiça do homem pode até falhar, meu chapa, mas a de Deus, essa não falha e nem tardeia. O meu valente tá lá, estacionado nos fundos, brilhando. Não rodo mais com carga, não preciso. Mas todo domingo de manhã eu dou a partida só para ouvir aquele ronco que foi a trilha sonora da minha vida. Dou uma volta, sinto o peso do volante na mão, o cheiro do diesel. Faço isso para não esquecer, para nunca esquecer o homem que eu era, a poeira que eu comi e o preço da dignidade. Outro dia mesmo parou aqui um moleque novo, com um caminhão mais velho que o meu, a cara cheia de preocupação. Chamei ele para sentar, pedi para Elza caprichar num prato e paguei um cristal gelado para ele. Ele me olhou desconfiado, igual eu olhava o mundo. Eu botei a minha mão no ombro dele, essa mão cheia de calo e de história, e falei o que eu aprendi da maneira mais dura. A vida na estrada vai te testar, meu filho. Vai ter gente querendo te pisar, te humilhar, te fazer sentir menor do que a poeira do pneu. Mas escuta o que um velho tem para te dizer. A maior riqueza de um homem não é o que ele tem no banco, nem a potência do motor que ele dirige. É a dignidade que ele carrega no coração e a honra que ele tem na palavra. E isso, meu amigo, ninguém, doutor nenhum, gerente nenhum pode tirar de você. Agora vai lá, descansa, a estrada te espera. Fica com Deus, meu chapa, e juízo nesse tapetão. Tudo de bom. Eu não disse uma palavra, nenhuma. Apenas virei as costas para aquele moleque e saí. Cada passo no cascalho do pátio era um trovão dentro do meu peito. Mas por fora, era a calma de quem já perdeu tudo uma vez. A porta do valente bateu com um som seco. Ali dentro, no meu santuário com cheiro de diesel e de poeira, a humilhação começou a ferver e virar outra coisa. Não era raiva, não. Era uma clareza que cortava feito navalha. A cabine do caminhão, para quem não conhece, é um mundo. É a nossa casa, nosso confessionário, o único lugar onde um homem da estrada pode ser ele mesmo. Ali, no escuro, só com a luzinha fraca do painel, eu olhei para as minhas mãos. Elas tremiam um pouco, não de medo, mas de uma energia que eu não sentia há 20 anos. Estavam pretas de graxa, com a pele cortada nos nós dos dedos. A mão de um trabalhador. A mão que aquele gerente olhou como se fosse lixo. A mesma mão que meu pai usava para tirar o sustento da terra e que aquele doutor desgraçado fez parecer a mão de um indigente. Eu sabia que aquilo ia dar ruim, mas não para mim. Peguei a garrafa térmica, o café já estava frio, com aquele gosto amargo de coisa requentada, mas desceu rasgando, limpando a garganta do nó que tinha se formado. Naquele silêncio, o ronco dos outros brutos passando lá no tapetão parecia distante. Eu estava sozinho. Sozinho como a gente fica na maior parte dessa vida, só com Deus e os pensamentos da gente. E meu pensamento estava lá atrás, naquela salinha do fórum, com meu pai de cabeça baixa, o chapéu de palha amassado nas mãos, ouvindo que ele não era ninguém. E eu do lado, um fiapo de gente, sem ter o que dizer, sem ter a força para gritar que meu pai era o homem mais honesto daquele mundo. Foi quando eu vi. No canto do terreno, quase engolida pelo mato, uma placa velha, comida de ferrugem. As letras mal davam para ler, mas eu li, vende-se, e um número de telefone. Naquele instante, o motor quebrado, a fome, o gerente, tudo fez sentido. Deus não me fez quebrar o motor à toa. Ele não me fez passar por aquela humilhação por acaso. Aquilo não era um castigo, meu chapa, era um chamado. A estrada estava me dando a chance de acertar as contas com o passado. Catei meu celular, um tijolão que mal pegava sinal, e disquei o número que eu sabia de cor. Seu Ademir, o gerente do banco, um senhor de respeito que conhecia a história de cada centavo que eu guardava. Ele atendeu com a voz sonolenta. Seu Ademir, boa noite. É o Cláudio, do Mercedes. Preciso de todo o dinheiro. Aquele das economias de uma vida. É para agora.
No dia seguinte, o Valente virou meu escritório. O painel era minha mesa, o para-brisa minha janela para o mundo. Achei o dono do posto, um velhinho cansado, de olhar bom, que morava numa cidadezinha vizinha. Ele nem sonhava que o gerente dele era um rato que espantava cliente e roubava o caixa. Não negociei feito doutor, não. Conversei feito gente. Falei da minha vida, do meu pai, do meu sonho. E fechei o negócio do único jeito que um homem de palavra sabe fazer, com um aperto de mão que vale mais do que qualquer assinatura. A papelada, meu amigo, voou. Parece que quando a intenção é justa, até o cartório ajuda. 2 dias. Foi o tempo que levou para a escritura daquele chão estar no meu nome, guardada no porta-luvas do meu bruto, bem do lado da foto do meu pai. 2 dias depois eu voltei. Era o mesmo horário, 7 da noite, com o salão cheio e o mesmo cheiro de picanha no ar que antes tinha me parecido o paraíso. Eu não me dei ao trabalho de trocar de roupa. Vesti o mesmo macacão, com as mesmas manchas de graxa. A honra de um homem, meu chapa, não se lava com sabão, se prova com atitude. Eu entrei e o barulho das conversas continuou, mas alguns olhos me reconheceram. O gerente, o tal Ricardo, me viu lá da ponta do balcão. Ele abriu um sorriso cínico de quem se sente poderoso por cima de um coitado. Limpou a mão no avental limpinho e veio da minha direção, já com o veneno na ponta da língua. Olha só quem voltou. Eu já não te falei pra... Mas a voz dele morreu no meio da frase. Eu não parei para ouvir o resto. Fui andando devagar, sem pressa, até o centro do salão. Cada passo meu no piso encerado parecia um trovão. As conversas foram parando uma por uma. Os garfos ficaram no ar. Todo mundo estava olhando. Cheguei no balcão, bem na frente dele, e enfiei a mão no bolso do macacão. Tirei o papel dobrado, a escritura. Coloquei em cima da madeira lisa do balcão com um baque seco. E com a minha mão suja de graxa, a mesma mão que ele tinha olhado com nojo, eu alisei o documento, deixando uma marca escura no papel. Olhei no fundo do olho daquele moleque e falei, com a voz calma, mas firme como o chassi do meu valente. Eu não vim para comer, rapaz. Eu vim para te colocar na rua. O silêncio que fez ali dentro foi mais pesado que qualquer carga que eu já levei. A cara do moleque ficou branca, mais branca que a camisa engomada dele. E naqueles olhos arregalados de espanto, eu não vi mais um gerente arrogante. Eu vi o doutor. Eu vi a mesma cara de quem perdeu o chão, de quem foi pego pela própria soberba. E o peso, aquele peso de 20 anos de arrependimento que eu carregava nas costas, ele começou a sumir. Naquele momento eu entendi. Deus não estava me castigando quando o Valente quebrou. Ele estava me guiando. Eu não estava comprando um posto de gasolina. Eu estava comprando de volta a paz do meu pai. Eu estava mostrando para a alma dele, onde quer que ela esteja, que a mão suja de graxa de um filho pode sim limpar a honra de uma família inteira. A ferida finalmente começava a fechar. 2 dias depois, eu voltei. Era o mesmo horário, 7 da noite, com o salão cheio e o mesmo cheiro de picanha no ar que antes tinha me parecido o paraíso. Eu não me dei ao trabalho de trocar de roupa. Vesti o mesmo macacão com as mesmas manchas de graxa. A honra de um homem, meu chapa, não se lava com sabão, se prova com atitude. Eu entrei e o barulho das conversas continuou, mas alguns olhos me reconheceram. O gerente, o tal Ricardo, me viu lá da ponta do balcão. Ele abriu um sorriso cínico de quem se sente poderoso por cima de um coitado. Limpou a mão no avental limpinho e veio na minha direção, já com o veneno na ponta da língua. Olha só quem voltou. Eu já não te falei pra... Mas a voz dele morreu no meio da frase. Eu não parei para ouvir o resto. Fui andando devagar, sem pressa, até o centro do salão. Cada passo meu no piso encerado parecia um trovão. As conversas foram parando uma por uma. Os garfos ficaram no ar. Todo mundo estava olhando. Cheguei no balcão, bem na frente dele, e enfiei a mão no bolso do macacão. Tirei o papel dobrado, a escritura. Coloquei em cima da madeira lisa do balcão com um baque seco. E com a minha mão suja de graxa, a mesma mão que ele tinha olhado com nojo, eu alisei o documento, deixando uma marca escura no papel. Olhei no fundo do olho daquele moleque e falei, com a voz calma, mas firme como o chassi do meu valente. Eu não vim para comer, rapaz. Eu vim para te colocar na rua.
O silêncio que fez ali dentro foi mais pesado que qualquer carga que eu já levei. A cara do moleque ficou branca, mais branca que a camisa engomada dele. E naqueles olhos arregalados de espanto, eu não vi mais um gerente arrogante. Eu vi o doutor. Eu vi a mesma cara de quem perdeu o chão, de quem foi pego pela própria soberba. E o peso, aquele peso de 20 anos de arrependimento que eu carregava nas costas, ele começou a sumir. Naquele momento eu entendi. Deus não estava me castigando quando o motor do Valente quebrou. Ele estava me guiando. Ele estava me empurrando para fora da estrada, me mostrando que o meu ponto final não era em Fortaleza, mas ali, naquele pedaço de chão esquecido na Bahia. E foi nesse chão que eu encontrei a Dona Elza. Ela era a cozinheira, a que viu tudo de cabeça baixa lá do canto do fogão. No primeiro dia que eu assumi o posto, ela veio com os olhos marejados e me deu um abraço. Disse que rezou por mim naquela noite. O respeito virou amizade, a amizade virou um carinho bom, um amor sereno de quem já não tem mais idade para tempestade, só para calmaria. Hoje, ela é a patroa, o coração dessa casa. Aquele gerente, o Ricardo, sumiu no mundo. Soube que tentou arrumar serviço em outro lugar, mas a fama de rato corre mais rápido que Scania em descida. A justiça do homem pode até falhar, meu chapa, mas a de Deus, essa não falha e nem tardia. O meu Valente está lá, estacionado nos fundos, brilhando. Não rodo mais com carga, não preciso. Mas todo domingo de manhã eu dou a partida só para ouvir aquele ronco que foi a trilha sonora da minha vida. Dou uma volta, sinto o peso do volante na mão, o cheiro do diesel. Faço isso para não esquecer. Para nunca esquecer o homem que eu era, a poeira que eu comi e o preço da dignidade. Outro dia mesmo, parou aqui um moleque novo, com um caminhão mais velho que o meu, a cara cheia de preocupação. Chamei ele para sentar, pedi para Elza caprichar num prato e paguei um cristal gelado para ele. Ele me olhou desconfiado, igual eu olhava o mundo. Eu botei a minha mão no ombro dele, essa mão cheia de calo e de história, e falei o que eu aprendi da maneira mais dura. A vida na estrada vai te testar, meu filho. Vai ter gente querendo te pisar, te humilhar, te fazer sentir menor do que a poeira do pneu. Mas escuta o que um velho tem para te dizer. A maior riqueza de um homem não é o que ele tem no banco, nem a potência do motor que ele dirige. É a dignidade que ele carrega no coração e a honra que ele tem na palavra. E isso, meu amigo, ninguém, doutor nenhum, gerente nenhum, pode tirar de você. Agora vai lá, descansa, a estrada te espera. Fica com Deus, meu chapa, e juízo nesse tapetão. Tudo de bom. Você já parou para olhar a mão de um homem? Dizem que os olhos são a janela da alma, mas eu digo que as mãos são um mapa da vida. A mão do meu pai era cheia de terra, de calo de enxada, de quem nasceu e viveu para plantar e colher. A minha, meu chapa, é cheia de graxa, de cicatriz de parafuso quente, de quem viveu para rodar nesse tapetão preto que chamam de Brasil. E essa diferença entre a terra e a graxa é uma ferida que sangra em mim faz mais de 20 anos. Eu tinha um chão, nós tínhamos, uma fazendinha pequena, herança do meu avô. Mas aí apareceu um doutor da cidade, um homem de terno engomado e sapato brilhando, com uma lábia que parecia mel e um coração que era puro fel. Ele enrolou meu pai, um homem simples, de palavra, com os papéis que a gente não entendia. Humilhou meu velho, chamou ele de ignorante, de sujo, disse que gente como nós não merecia ter terra. E eu fiquei ali, parado, vendo o mundo do meu pai desabar, e não fui homem o suficiente para defender ele. Perdi a terra, perdi meu pai pouco tempo depois e ganhei um arrependimento que pesa mais que qualquer carga que eu já puxei no meu Valente, o meu Mercedes 1620. Desde aquele dia, cada centavo que eu juntei não foi para luxo, não. Foi para provar, para mim mesmo e para a alma do meu pai, que um homem de mão suja pode ter a honra mais limpa do mundo. Deus estava testando a minha fé naquele dia, tenho certeza. Era 14 de junho, uma terça-feira que o diabo cuspiu fogo na Bahia. 7 da noite, o sol já tinha se escondido, mas o mormaço grudava na pele. Eu estava ali, na BR-116, perto de Feira de Santana, quando o meu Valente, parceiro de uma vida, deu uma tossida seca e morreu no acostamento. O motor de arranque tinha entregado os pontos.
Foram 4 horas, 4 longas horas debaixo daquele gigante de aço, com uma lanterna na boca, a mão mergulhada na graxa, o suor ardendo nos olhos. Consegui fazer o bicho pegar no tranco. O ronco do motor soou como música de anjo. Eu estava exausto, com uma fome que roía o estômago e uma sede que secava a garganta. Rodei devagar, procurando um pingo de civilização. E então eu vi uma luz no meio do breu. Posto e churrascaria, oásis do sertão. Parecia uma miragem, uma bênção. Estacionei o bruto e desci. O cheiro de picanha na chapa, de feijão gordo, de farofa com alho, aquilo, meu amigo, era o cheiro do paraíso. Eu entrei. A roupa, antes limpa, era um mapa da minha luta com o motor. Eu sabia que não estava bonito de se ver, mas a fome não enxerga espelho. Fui direto para o balcão, humilde, e pedi um prato feito. Foi aí que o mundo parou. O gerente, um moleque que não devia ter metade da minha idade, de camisa limpinha e cabelo arrumado, me olhou de cima a baixo com um nojo que eu não via há 20 anos. Ele abriu a boca e, em voz alta para todo mundo ouvir, soltou o veneno. Amigão, aqui não é lugar para gente nesse estado. Vai assustar a clientela. Deu fora. O silêncio que fez no lugar foi mais alto que qualquer motor. O garfo de um cliente parou no meio do caminho. O riso de uma mesa no canto morreu. E eu fiquei ali. O cheiro de comida sumiu, o cansaço sumiu, a fome sumiu. Tudo o que eu sentia era o gosto amargo daquela tarde 20 anos atrás. Aquele moleque não me via, ele via a graxa, ele via a roupa rasgada. E ali, naquele balcão engordurado, eu não era mais o Cláudio, eu era meu pai, de novo, de cabeça baixa na frente daquele advogado. A ferida não só sangrou, ela abriu. 2 dias depois, eu voltei. Era o mesmo horário, 7 da noite, com o salão cheio e o mesmo cheiro de picanha no ar que antes tinha me parecido paraíso. Eu não me dei ao trabalho de trocar de roupa, vesti o mesmo macacão com as mesmas manchas de graxa. A honra de um homem, meu chapa, não se lava com sabão, se prova com atitude. Eu entrei e o barulho das conversas continuou, mas alguns olhos me reconheceram. O gerente, o tal Ricardo, me viu lá da ponta do balcão. Ele abriu um sorriso cínico, de quem se sente poderoso por cima de um coitado. Limpou a mão no avental limpinho e veio na minha direção, já com o veneno na ponta da língua. Olha só quem voltou. Eu já não te falei pra... Mas a voz dele morreu no meio da frase. Eu não parei para ouvir o resto. Fui andando devagar, sem pressa, até o centro do salão. Cada passo meu no piso encerado parecia um trovão. As conversas foram parando, uma por uma. Os garfos ficaram no ar. Todo mundo estava olhando. Cheguei no balcão, bem na frente dele, e enfiei a mão no bolso do macacão. Tirei o papel dobrado, a escritura. Coloquei em cima da madeira lisa do balcão com um baque seco. E com a minha mão suja de graxa, a mesma mão que ele tinha olhado com nojo, eu alisei o documento, deixando uma marca escura no papel. Olhei no fundo do olho daquele moleque e falei, com a voz calma, mas firme como o chassi do meu valente. Eu não vim para comer, rapaz. Eu vim para te colocar na rua. O silêncio que fez ali dentro foi mais pesado que qualquer carga que eu já levei. A cara do moleque ficou branca, mais branca que a camisa engomada dele. E naqueles olhos arregalados de espanto, eu não vi mais um gerente arrogante. Eu vi o doutor. Eu vi a mesma cara de quem perdeu o chão, de quem foi pego pela própria soberba. E o peso, aquele peso de 20 anos de arrependimento que eu carregava nas costas, ele começou a sumir. Naquele momento, eu entendi. Deus não estava me castigando quando o valente quebrou. Ele estava me guiando. Eu não estava comprando um posto de gasolina. Eu estava comprando de volta a paz do meu pai. Eu estava mostrando para a alma dele, onde quer que ela esteja, que a mão suja de graxa de um filho pode sim limpar a honra de uma família inteira. A ferida finalmente começava a fechar. 2 anos. Faz 2 anos que a poeira daquela humilhação baixou. O oásis do sertão morreu naquele dia. No lugar dele, eu ergui o posto A Casa do Valente.
Um nome que é uma promessa, uma homenagem ao meu Mercedes que me trouxe até aqui, me forçando a parar onde o meu destino me esperava. O lugar não tem luxo, não tem frescura de cidade grande, mas tem o chão mais limpo, a comida mais honesta e o café mais forte de toda essa BR-116. Na entrada, bem grande, eu mandei pintar uma placa de madeira com letra caprichada. Aqui, todo trabalhador é rei. Cada vez que um colega desce do bruto, sujo de graxa, cansado da estrada, e lê aquilo, eu vejo nos olhos dele o alívio. O alívio de ser visto não pela roupa, mas pelo cansaço honesto no rosto. Aqui, a mão suja é medalha de honra. É sinal de que o pão que vai para a mesa da família foi ganho com suor de verdade. Deus escreve certo por linha torta, não é mesmo? Eu achei que ele estava me castigando quando o motor do Valente abriu o bico. Mas ele só estava me empurrando para fora da estrada, me mostrando que o meu ponto final não era em Fortaleza, mas ali, naquele pedaço de chão esquecido na Bahia. E foi nesse chão que eu encontrei a Dona Elza. Ela era a cozinheira, a que viu tudo de cabeça baixa lá do canto do fogão. No primeiro dia que eu assumi o posto, ela veio com os olhos marejados e me deu um abraço. Disse que rezou por mim naquela noite. O respeito virou amizade. A amizade virou um carinho bom, um amor sereno de quem já não tem mais idade para tempestade, só para calmaria. Hoje, ela é a patroa, o coração dessa casa. Aquele gerente, o Ricardo, sumiu no mundo. Soube que tentou arrumar serviço em outro lugar, mas a fama de rato corre mais rápido que Scania endicida. A justiça do homem pode até falhar, meu chapa, mas a de Deus, essa não falha e nem tardeia. O meu Valente tá lá, estacionado nos fundos, brilhando. Não rodo mais com carga, não preciso. Mas todo domingo de manhã eu dou a partida só para ouvir aquele ronco que foi a trilha sonora da minha vida. Dou uma volta, sinto o peso do volante na mão, o cheiro do diesel. Faço isso para não esquecer. Para nunca esquecer o homem que eu era, a poeira que eu comi e o preço da dignidade. Outro dia mesmo, parou aqui um moleque novo, com um caminhão mais velho que o meu, a cara cheia de preocupação. Chamei ele para sentar, pedi para Elza caprichar num prato e paguei um cristal gelado para ele. Ele me olhou desconfiado, igual eu olhava o mundo. Eu botei a minha mão no ombro dele, essa mão cheia de calo e de história, e falei o que eu aprendi da maneira mais dura. A vida na estrada vai te testar, meu filho. Vai ter gente querendo te pisar, te humilhar, te fazer sentir menor do que a poeira do pneu. Mas escuta o que um velho tem para te dizer. A maior riqueza de um homem não é o que ele tem no banco, nem a potência do motor que ele dirige. É a dignidade que ele carrega no coração e a honra que ele tem na palavra. E isso, meu amigo, ninguém, doutor nenhum, gerente nenhum, pode tirar de você. Agora vai lá, descansa, a estrada te espera. Fica com Deus, meu chapa, e juízo nesse tapetão. Tudo de bom. 2 anos. Faz 2 anos que a poeira daquela humilhação baixou. O oásis do sertão morreu naquele dia. No lugar dele, eu ergui o posto A Casa do Valente. Um nome que é uma promessa, uma homenagem ao meu Mercedes que me trouxe até aqui, me forçando a parar onde o meu destino me esperava. O lugar não tem luxo, não tem frescura de cidade grande, mas tem o chão mais limpo, a comida mais honesta e o café mais forte de toda essa BR-116. Na entrada, bem grande, eu mandei pintar uma placa de madeira com letra caprichada. Aqui, todo trabalhador é rei. Cada vez que um colega desce do bruto, sujo de graxa, cansado da estrada, e lê aquilo, eu vejo nos olhos dele o alívio. O alívio de ser visto não pela roupa, mas pelo cansaço honesto no rosto. Aqui, a mão suja é medalha de honra, é sinal de que o pão que vai para a mesa da família foi ganho com suor de verdade. Deus escreve certo por linha torta, não é mesmo? Eu achei que ele estava me castigando quando o motor do Valente abriu o bico, mas ele só estava me empurrando para fora da estrada, me mostrando que o meu ponto final não era em Fortaleza, mas ali, naquele pedaço de chão esquecido na Bahia. E foi nesse chão que eu encontrei a Dona Elza. Ela era a cozinheira, a que viu tudo de cabeça baixa lá do canto do fogão.
No primeiro dia que eu assumi o posto, ela veio, com os olhos marejados, e me deu um abraço. Disse que rezou por mim naquela noite. O respeito virou amizade, a amizade virou um carinho bom, um amor sereno de quem já não tem mais idade para tempestade, só para calmaria. Hoje, ela é a patroa, o coração dessa casa. Aquele gerente, o Ricardo, sumiu no mundo. Soube que tentou arrumar serviço em outro lugar, mas a fama de rato corre mais rápido que Scania indicida. A justiça do homem pode até falhar, meu chapa, mas a de Deus, essa não falha e nem tardeia. O meu valente tá lá, estacionado nos fundos, brilhando. Não rodo mais com carga, não preciso. Mas todo domingo de manhã eu dou a partida só para ouvir aquele ronco que foi a trilha sonora da minha vida. Dou uma volta, sinto o peso do volante na mão, o cheiro do diesel. Faço isso para não esquecer. Para nunca esquecer o homem que eu era, a poeira que eu comi e o preço da dignidade. Outro dia mesmo, parou aqui um moleque novo, com um caminhão mais velho que o meu, a cara cheia de preocupação. Chamei ele para sentar, pedi para Elza caprichar num prato e paguei um cristal gelado para ele. Ele me olhou desconfiado, igual eu olhava o mundo. Eu botei a minha mão no ombro dele, essa mão cheia de calo e de história, e falei o que eu aprendi da maneira mais dura. A vida na estrada vai te testar, meu filho. Vai ter gente querendo te pisar, te humilhar, te fazer sentir menor do que a poeira do pneu. Mas escuta o que um velho tem para te dizer. A maior riqueza de um homem não é o que ele tem no banco, nem a potência do motor que ele dirige. É a dignidade que ele carrega no coração e a honra que ele tem na palavra. E isso, meu amigo, ninguém, doutor nenhum, gerente nenhum, pode tirar de você. Agora vai lá, descansa, a estrada te espera. Fica com Deus, meu chapa, e juízo nesse tapetão. Tudo de bom. 2 anos. Faz 2 anos que a poeira daquela humilhação baixou. O oásis do sertão morreu naquele dia. No lugar dele, eu ergui o posto A Casa do Valente. Um nome que é uma promessa, uma homenagem ao meu Mercedes que me trouxe até aqui, me forçando a parar onde o meu destino me esperava. O lugar não tem luxo, não tem frescura de cidade grande, mas tem o chão mais limpo, a comida mais honesta e o café mais forte de toda essa BR-116. Na entrada, bem grande, eu mandei pintar uma placa de madeira com letra caprichada. Aqui, todo trabalhador é rei. Cada vez que um colega desce do bruto, sujo de graxa, cansado da estrada, e lê aquilo, eu vejo nos olhos dele o alívio. O alívio de ser visto não pela roupa, mas pelo cansaço honesto no rosto. Aqui, a mão suja é medalha de honra, é sinal de que o pão que vai para a mesa da família foi ganho com suor de verdade. Deus escreve certo por linha torta, não é mesmo? Eu achei que ele estava me castigando quando o motor do Valente abriu o bico, mas ele só estava me empurrando para fora da estrada, me mostrando que o meu ponto final não era em Fortaleza, mas ali, naquele pedaço de chão esquecido na Bahia. E foi nesse chão que eu encontrei a dona Elza. Ela era a cozinheira, a que viu tudo de cabeça baixa lá do canto do fogão. O respeito virou amizade, a amizade virou um amor sereno de quem já não tem mais idade para tempestade, só para calmaria. Hoje, ela é a patroa, o coração dessa casa. Aquele gerente, o Ricardo? A justiça do homem pode até falhar, meu chapa, mas a de Deus, essa não falha e nem tardeia. O meu valente tá lá, estacionado nos fundos, brilhando. Não rodo mais com carga, não preciso. Mas todo domingo de manhã eu dou a partida só para ouvir aquele ronco que foi a trilha sonora da minha vida. Dou uma volta, sinto o peso do volante na mão, o cheiro do diesel. Faço isso para não esquecer, para nunca esquecer o homem que eu era, a poeira que eu comi e o preço da dignidade. Outro dia mesmo, parou aqui um moleque novo, com um caminhão mais velho que o meu, a cara cheia de preocupação. Chamei ele para sentar, pedi para Elza caprichar num prato e paguei um cristal gelado para ele. Ele me olhou desconfiado, igual eu olhava o mundo. Eu botei a minha mão no ombro dele, essa mão cheia de calo e de história, e falei o que eu aprendi da maneira mais dura. A vida na estrada vai te testar, meu filho. Vai ter gente querendo te pisar, te humilhar, te fazer sentir menor do que a poeira do pneu. Mas escuta o que um velho tem para te dizer.
A maior riqueza de um homem não é o que ele tem no banco, nem a potência do motor que ele dirige. É a dignidade que ele carrega no coração e a honra que ele tem na palavra. E isso, meu amigo, ninguém, doutor nenhum, gerente nenhum, pode tirar de você. Agora vai lá, descansa, a estrada te espera. Fica com Deus, meu chapa, e juízo nesse tapetão. Tudo de bom. 2 anos. Faz 2 anos que a poeira daquela humilhação baixou. O oásis do sertão morreu naquele dia. No lugar dele, eu ergui o posto A Casa do Valente. Um nome que é uma promessa, uma homenagem ao meu Mercedes que me trouxe até aqui, me forçando a parar onde o meu destino me esperava. O lugar não tem luxo, não tem frescura de cidade grande, mas tem o chão mais limpo, a comida mais honesta e o café mais forte de toda essa BR-116. Mas tem o chão mais limpo, a comida mais honesta e o café mais forte de toda essa BR-116. Na entrada, bem grande, eu mandei pintar uma placa de madeira, com letra caprichada. Aqui, todo trabalhador é rei. Cada vez que um colega desce do bruto, sujo de graxa, cansado da estrada, e lê aquilo, eu vejo nos olhos dele o alívio. O alívio de ser visto não pela roupa, mas pelo cansaço honesto no rosto. Aqui, a mão suja é medalha de honra. É sinal de que o pão que vai para a mesa da família foi ganho com suor de verdade. Deus escreve certo por linha torta, não é mesmo? Eu achei que ele estava me castigando quando o motor do Valente abriu o bico. Mas ele só estava me empurrando para fora da estrada, me mostrando que o meu ponto final não era em Fortaleza, mas ali, naquele pedaço de chão esquecido na Bahia. E foi nesse chão que eu encontrei a dona Elza. Ela era a cozinheira, a que viu tudo de cabeça baixa lá do canto do fogão. No primeiro dia que eu assumi o posto, ela veio, com os olhos marejados, e me deu um abraço. Disse que rezou por mim naquela noite. O respeito virou amizade, a amizade virou um carinho bom, um amor sereno de quem já não tem mais idade para tempestade, só para calmaria. Hoje, ela é a patroa, o coração dessa casa. Aquele gerente, o Ricardo, sumiu no mundo. Soube que tentou arrumar serviço em outro lugar, mas a fama de rato corre mais rápido que Scania em descida. A justiça do homem pode até falhar, meu chapa, mas a de Deus, essa não falha e nem tardeia. O meu Valente está lá, estacionado nos fundos, brilhando. Não rodo mais com carga, não preciso. Mas todo domingo de manhã eu dou a partida só para ouvir aquele ronco que foi a trilha sonora da minha vida. Dou uma volta, sinto o peso do volante na mão, o cheiro do diesel. Faço isso para não esquecer, para nunca esquecer o homem que eu era, a poeira que eu comi e o preço da dignidade. Outro dia mesmo, parou aqui um moleque novo, com um caminhão mais velho que o meu. A cara cheia de preocupação. Chamei ele para sentar, pedi para Elza caprichar num prato e paguei um cristal gelado para ele. Ele me olhou desconfiado, igual eu olhava o mundo. Eu botei a minha mão no ombro dele, essa mão cheia de calo e de história, e falei o que eu aprendi da maneira mais dura. A vida na estrada vai te testar, meu filho. Vai ter gente querendo te pisar, te humilhar, te fazer sentir menor do que a poeira do pneu. Mas escuta o que um velho tem para te dizer. A maior riqueza de um homem não é o que ele tem no banco, nem a potência do motor que ele dirige. É a dignidade que ele carrega no coração e a honra que ele tem na palavra. E isso, meu amigo, ninguém, doutor nenhum, gerente nenhum, pode tirar de você. Agora vai lá, descansa, a estrada te espera. Fica com Deus, meu chapa, e juízo nesse tapetão. Tudo de bom. 10 de setembro de 2024, BR-116, Bahia. Cláudio Soares.